Oi, nono ano, salve, salve. Tudo bem, pessoal? Aqui é a professora Rai. Nós estamos aqui para fazer mais uma correção de uma atividade de língua portuguesa, tá? Então, nós temos 2 horários hoje e hoje a gente vai continuar falando sobre narrativas fantásticas de terror, tá? Nós estamos na unidade 7 do livro didático de vocês, tá? E nessa unidade 7, ela traz justamente dá um foco para esse tipo de narrativas, tá? Que elas são, além de serem fantásticas, elas também são de terror. E aqui na abertura da unidade, pessoal, o autor ele traz aqui essa obra de arte, tá? Que é um lugar assim bem bizarro, tá? Árvores, uma entrada aqui de um mausoléu, que é um cemitério. Quando você desce um pouquinho, você percebe que é um cemitério. E o nome dessa obra é Cemitério do Convento da Neve, de Caspar David Friedrich. Esse quadro ele foi desenhado em 1818, tá? Em óleo sobre tela. Então a gente já abre a unidade, esse capítulo, falando justamente desse artista que ele representava aqui o terror, tá? Então essa unidade aqui ela é aberta com essa imagem bem malévola, né? Bem horripilante, que é de um cemitério, tá? Então começando a falar sobre terror, né, sobre coisa bem triste, nessa unidade nós iremos apresentar um conto de terror. Nós já iniciamos, eu fiz a leitura para vocês do conto de terror lá da pensão, né, e vocês também já fizeram a leitura, e numa segunda atividade eu pedi para vocês pesquisarem sobre do conto de terror lá na aula de produção textual, e na aula de quarta-feira eu pedi que vocês lessem, né, novamente o conto da pensão lá, o conto de terror, e que vocês respondessem as 5 primeiras questões. Então aqui é a continuidade aqui da tela, tá? Essa tela aqui, ela complementa aquela outro lado lá, e aqui ele faz algumas perguntas, tá? Vamos trocar aqui algumas ideias antes da gente fazer a correção. Observe a imagem que vocês estão vendo aí, e ela trata-se de uma reprodução, tá, da pintura do Cemitério do Convento na Neve, de um pintor alemão chamado Caspar David Friedrich. Essa tela pintada em 1818 foi destruída em um bombardeio durante a Segunda Guerra Mundial, tá? E restou dela apenas essa fotografia em preto e branco, tá? Uma fotografia em preto e branco, mas a obra original foi destruída na Segunda Guerra Mundial, ok? Ela foi pintada em 1818, então lá em 1800 carneçada, né, gente? Bem longe. Então vamos para o primeiro questionamento. O primeiro questionamento diz assim: que elementos compõem a tela? O que nós temos aqui nessa tela, gente? Quais são os elementos que estão compondo essa tela? Se você olhar lá na primeira parte, vamos analisar, vamos fazer a leitura da imagem, da primeira parte da tela. Olha aqui, nessa primeira, eu vou fechar um pouquinho mais, para a gente ter uma visão mais fechada da tela, para facilitar a visualização, tá? Fechar mais um pouquinho, olha só. Então, fechando mais a tela aqui, a gente tem uma visão melhor desse lado da tela. Então, nesse pedaço aqui, o que a gente pode ver? A gente vê pessoas, né, vestido de preto, várias cruzes aqui, árvores desgastadas, né, e um restante aqui, né, algumas ruínas de uma igreja, né, na entrada do cemitério. Na outra parte da tela, que complementa, porque essa tela, o livro está assim, separado, mas aí quando a gente abre o livro mesmo, ela está completa. No outro lado, a gente vê a mesma cena, tá? A gente vê aqui árvores ressecadas e as ruínas aqui de uma igreja. Então, quando ele pergunta aqui quais são os elementos da tela, ele quer saber o que você está lendo nessa tela, o que você percebe, o que você vê nessa tela, tá? Então, tem neve, árvores secas, ruínas, cruzes, túmulos, né? Pessoas formando um cortejo, talvez de um enterro. Segunda questão pergunta o seguinte: as figuras humanas se destacam na tela? Explique. Não, você pode observar lá que elas são retratadas bem de longe, lá naquela primeira parte, né, gente? Parecendo se confundir com a paisagem, porque elas estão usando roupas pretas, então se confunde até com a paisagem. A terceira questão diz o seguinte: que sensações a imagem como um todo provoca em quem a contempla, né? Então, assim, quem olha a imagem
Pode ter de isolamento, né? Que é um cenário desolado, que traz silêncio, uma frieza, né? Um isolamento total do lugar. Então, são essas as sensações. Eu, pelo menos, eu olho para ela e eu vejo isso, uma tristeza, um isolamento. Então, é isso que a tela me traz. Talvez para você traga outra coisa, né? Talvez a sensação que a tela provoca em você seja outra, mas em mim é justamente essa, de frieza, de isolamento, de silêncio. A quarta questão pergunta assim: as cores da imagem contribuem para despertar essas sensações? Com certeza, né, gente? Eu acho que o preto, né? O preto, ele absorve as outras cores e pode sugerir uma escuridão, morte, tristeza, angústia, medo. E o branco da neve pode sugerir uma frieza, não é verdade? Então, pessoal, 5. O local retratado seria um cenário apropriado para que tipo de história? Né, gente? Um cemitério, uma história de terror, de medo, de suspense. Então, agora que nós já conversamos sobre a abertura da unidade, nós iremos lá para as 5 primeiras questões que foram propostas para que vocês fizessem, tá? Vamos para lá. Eu li esse conto para vocês, coloquei no podcast, mandei para vocês, mas eu pedi que vocês fizessem a leitura para vocês observarem a estrutura, tá? Olha aqui a dona da pensão e o rapaz que chegou lá para se hospedar. Essa história nós já ouvimos, essa história, tá? Contei para vocês e vocês já leram toda a história, né? Do Sr. River e a dona da pensão. Então, aqui, ó, nós temos aqui a imagem. Tudo isso aqui é retratado com riqueza de detalhe, né, gente, no conto. É um conto bastante grande, porque essa é uma característica desse tipo de narrativa. Vocês pesquisaram na última aula de produção textual de segunda-feira, e vocês pesquisaram e vocês descobriram isso, tá? Então, aqui nós vamos aqui para a questão, na primeira questão, que eu pedi para vocês fazerem as 5 primeiras questões aí para a gente discutir. Então, vamos lá. A primeira questão diz o seguinte, deixa eu ampliar mais um pouquinho aqui para ficar bem legível. Então, vamos lá. Exploração do texto. Em um conto, há poucos personagens. O tempo e o espaço são restritos e as ações giram em torno de um único conflito. Essa organização está presente em A Dona da Pensão? A resposta de vocês, sim, né, gente? Sim, sim. Mas só tem apenas um conflito, né, gente? O que ocorrerá ao rapaz nas mãos da dona da pensão, que se desenvolve com a pensão de 2 únicos, né? Com a presença de 2 únicos personagens em um único dia, em um único espaço. Qual é o espaço? A pensão. Então a pergunta o tempo e o espaço são restritos e as ações giram em torno de um único conflito. Aqui sim, o único conflito é ele, tá nas mãos. Aí você pausa o vídeo aí, pessoal, e corrige aqui, tá? Então, sim, no conto da dona da pensão, há apenas um conflito, né? Um único conflito. E esse conflito ocorrerá ao rapaz nas mãos da dona da pensão. E ele se desenvolve com a presença de 2 únicos personagens. Quem são os personagens? A dona da pensão e o rapaz. E acontece em um único dia, que é o tempo, o dia lá que acontece é o tempo, em um único espaço, que é a pensão, ok? Então pausa o vídeo aí e vê se você acertou a primeira questão, tá bom? Pausa o vídeo bem aqui, ó, tá? Agora vamos para 2. Em uma narrativa de suspense ou de terror, a ambientação, né, que é o ambiente onde acontece todo o desenrolar da trama, é fundamental para criar um clima que faça a história parecer verdadeira, plausível, né, gente? Verossímil. E o que significa verossímil? Olha só. Verossímil, gente, é algo entendida como as condições criadas para que o autor pareça com as situações verdadeiras, tá? Com a verdade. Então tem que ser criado de uma forma que tenha verdade, que possa parecer com a verdade.
Então a ambientação é muito importante e vocês observam que lá no conto o escritor, o narrador, ele vai narrando com riqueza de detalhes o fogo, a placa, como é que era a placa. Então ele vai citando tudo muito bem, o gosto do chá. Então ele vai colocando a ambientação de uma forma que a gente perceba que parece ser a história verdadeira, né? Que tem um pouco de verossimilhança com a realidade. Porque a narração inicial, com a descrição do clima e do horário de chegada do jovem à cidade, é importante para o desenvolvimento da história. Por que narrar o clima, o horário que ele chegou na cidade? Por que isso tudo é importante? Foi importante para o desenvolvimento da história, tá? Então, gente, a descrição é importante porque mostra que era a primeira vez que o protagonista ia para a cidade, tá? Né? E chegar à noite e no frio. Chegar à noite e no frio a uma cidade estranha e com as ruas vazias cria necessidade de refúgio rápido, né, gente? O que acabou acontecendo. Então foi importante sim falar sobre, descrever, né, o clima, de como é que tava. Tava fazendo frio, tá? Que ele chegou pela primeira vez na cidade, então isso é importante. Então aqui vocês vão escrever, vocês vão colocar aí sim, que é importante, porque mostra que era a primeira vez que o protagonista ia para a cidade, tá? Visitar aquela cidade. Né? Chegar à noite no frio, uma cidade estranha com as ruas vazias, cria justamente essa necessidade dele procurar um refúgio rápido. Então é isso que vocês vão colocar lá. Terceira questão. O espaço narrativo é um elemento estruturante do gênero conto. Então, observe que nós já falamos do tempo, nós já falamos da ambientação, tá? E agora a gente está falando do espaço narrativo, pessoal. O que é esse espaço narrativo? É o local onde acontece, né, a história. Aqui está dizendo que esse espaço narrativo é um elemento estruturante do gênero conto. Ele estrutura o gênero, tá? Ele faz parte da estrutura do conto. Observe que nós falamos da ambientação, do tempo, do espaço. Aqui, ó, tá vendo? Personagens, tempo, espaço, ambientação. E agora a gente está falando sobre o espaço narrativo. Nesse texto, temos a descrição do espaço interno e externo da pensão. Como o espaço externo, letra A, como o espaço externo e o interno são descritos inicialmente. Como é que eles são descritos lá? Então, vamos ver como é que o espaço interno é descrito. Vamos lá para a letra A primeiro. Olha cá, tá bem aqui. Deixa eu aproximar um pouquinho mais. Bem aqui na letra A, tá descrevendo o espaço interno, tá? Vamos lá. Como o espaço interno e externo são descritos? Vamos ver. Do lado de fora. Como é que é descrito do lado de fora? Ou seja, o espaço externo. Lá no texto diz assim, que tinham flores de salgueiro e um letreiro que atraiu o personagem. Olhando pela janela, ele viu cortinas verdes, uma lareira acesa, né, gente? Uma lareira acesa, móveis confortáveis, um piano lá dentro, entendeu? O que ele viu lá dentro? Lá dentro ele viu cortinas verdes, uma lareira acesa, móveis confortáveis, um piano, um cachorro dormindo perto da lareira e um papagaio. Por isso ele achou que o lugar era acolhedor. Então essa é a resposta da letra A. Você pausa aqui, vê se você escreveu isso aqui. Depois você vem para a letra B. Desculpa, depois você continua aqui, ó. Tá vendo aqui? Aqui você continua respondendo a letra A. Porque isso aqui está descrevendo o espaço interno e o espaço externo, como é que está sendo descrito lá, ok? Então vamos para a letra B da terceira questão. Letra B pergunta o seguinte: como é descrita fisicamente a antagonista, que é a dona da pensão? Gente, aqui está falando que é uma antagonista. Presta atenção, vamos ler aqui. Protagonista, dentro de um conto, de uma narrativa, nós temos o protagonista e a antagonista. Vamos deixar bem claro aqui a diferença entre essas duas criaturas aqui que aparecem, né, esses dois elementos que aparecem no conto de terror. O protagonista é o personagem principal em um conto, em um romance, em uma novela, em uma peça teatral. Então ele é o protagonista.
É o que nossas mães, quando assistem novela, falam, não, ele é o artista principal. Ela tá querendo dizer que ele é o protagonista, tá bom? Que ele é o personagem principal da novela. E o antagonista é o personagem que se opõe diretamente ao protagonista e cujo objetivo é frustrar ou confrontar os desejos do protagonista. Então, digamos que seja um vilão, né? O vilão da história. Geralmente o protagonista, ele é a pessoa boa, geralmente, nem sempre, tá? Então nós temos essas duas pessoas, o protagonista, que é o personagem principal, e o antagonista, que ele tá ali para perseguir, né, para fazer da vida do protagonista um inferno no conto, na novela, na peça teatral, ok? Então vamos voltar para a letra B aqui, era só para explicar para vocês o que era esse antagonista. A pergunta da letra B é a seguinte: como é descrita fisicamente a antagonista? Lá no conto diz assim, que ela tem cerca de 45 ou 50 anos de idade, um rosto oval rosado, inclusive lá no desenho, na ilustração do conto, eles desenham ela gordinha, com um rostinho oval rosado, né? Com essa aparência de 45 a 50 anos, olhos azuis, mãos pálidas e pequeninas, muito ágeis, com as unhas pintadas de vermelho. Então essas são as características físicas da antagonista, que da forma como são descritas no conto. A letra C pergunta, gente, pausa o vídeo aí na letra B, tá? Tá bem aqui, ó, corrige a letra B. Agora vamos para a letra C. Como o protagonista avalia a antagonista? Como é que ele a avalia? Ele a avaliou como uma senhora doce e gentil. Assim que ele chegou, ele imaginou, né? Ele fez uma avaliação e falou, nossa, ela é uma senhora doce e gentil, preocupada apenas com seu bem-estar. Então, foi assim que ele fez a avaliação da antagonista. Assim que o protagonista, que é o rapaz, fez a avaliação da antagonista. Letra D. Como a antagonista avalia o jovem? Ela disse que ele acha-o belo e fisicamente perfeito. Tá tudo isso lá explícito, gente, no texto. Só bastava você voltar lá. Por isso que essa aula aqui é de leitura e interpretação. É de exploração do texto. Vocês teriam que explorar o texto de uma maneira mesmo bem profunda. Então você teria que fazer a leitura da questão, voltar no texto, ler a outra questão, voltar no texto. Então isso aqui tá tudo de maneira explícita, tá? Então essa é a resposta da letra D. Vamos para a letra E. A letra E pergunta o seguinte: por que a caracterização detalhada da dona da pensão é importante para o desenvolvimento da história? Por que, gente? Por que essa caracterização ela é importantíssima? Caracterizar dizendo como é que ela é. Por quê? Vamos aqui para a resposta da letra E, tá bem aqui embaixo. A aparência delicada e as atitudes acolhedoras da dona da pensão são essenciais para envolver o protagonista, a fim de permitir que ele se entregue aos cuidados dela, pois a considera inofensiva. Então é isso que você vai colocar, tá? Que a aparência delicada e as atitudes acolhedoras da dona da pensão são essenciais para envolver o protagonista, a fim de permitir que ele se entregue aos cuidados dela, pois a considera inofensiva. Então essa aqui é a resposta da letra E, tá? Por isso é que é importante. Letra F. Vamos para a letra F. A pergunta da letra F é a seguinte: quais os primeiros indícios apresentados ao leitor de que a dona da pensão era estranha? Quando foi que ela começou dando assim os primeiros indícios que ela era estranha? Vamos ver? Pelas afirmações que faz. Ela escreve, sabe que o rapaz viria. Ela disse que sabia que o rapaz viria, né? Depois ela propõe baixar o preço, que já era reduzido, tá? Tá bem aqui, gente. Se quiser pausar, tá bem aqui a resposta da quarta, tá? Pelas afirmações que faz. Sabe que o rapaz viria, propõe baixar o preço que já era reduzido, né? E foi ficando estranho. Diz estar preocupada com ele, sem nem conhecê-lo. E ela seleciona os hóspedes que servem. Afirma que a pensão está vazia, mas diz que 2 hóspedes estão no 3º andar.
Então isso ficou tudo muito estranho. Então esses aqui são os primeiros indícios apresentados ao leitor, né, quando você começa a ler, de que a dona da pensão era uma pessoa estranha. Então pausa o vídeo aí, gente, que responde a letra F da quarta questão, tá? Tá bem aqui a resposta aqui, ó. Quarto, tá vendo? Então vamos para a próxima. Quinta questão e última, né, gente? Vou pedir para fazer só até a 5. Os personagens são tratados pelos nomes? Menciona-se somente nome e sobrenome do protagonista e dos dois hóspedes anteriores. Só do protagonista, tá? E dos dois hóspedes anteriores, tá? Só deles. Dela, não. Aí, quando chega aqui, mais uma pergunta. Nessa quinta questão são duas perguntas. Primeiro, ele pergunta se os personagens são tratados pelo nome. Ela, não. A antagonista, não. Mas só menciona somente o nome e sobrenome do protagonista e dos dois hóspedes anteriores. Que efeito de sentido isso causa? Tratar pelo nome, pelo sobrenome, tá? É como se o narrador quisesse que o leitor os visse como pessoas do mundo real. Já sobre a antagonista, nada se sabe, apenas sua função, o que contribui para a aura de mistério em torno dessa personagem. Então, pausa o vídeo aí, gente, e corrija aí, tá? Responde aí, ok? Em um conto de suspense, essa aqui é a sexta questão. Eu não pedi para vocês fazerem, vamos parar por aqui. Eu já estava empolgada. Então foi só isso, pessoal. Era só até a quinta questão que eu pedi para vocês responderem. Assistam aí. Se tiver alguma dúvida, volta no texto novamente, tá bom, pessoal? É muito importante que vocês corrijam essa atividade com atenção. Releia novamente as perguntas, tá? Dessa exploração do texto. Que isso aqui é uma habilidade que vocês têm que desenvolver. Porque em toda a prova que vocês forem fazer, ou na escola, ou fora dela, em qualquer uma situação, vocês têm que ter desenvolvido essa habilidade de explorar o texto, tá bom? Então, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau, gente!